Bora... Fazer um som. Bora lá, rapaziada. Vamos atualizar mais informações do Internacional por aqui, porque foi um dia importante. Treinamento aqui no estádio Beira-Rio. Coletiva de apresentação de Eduardo Cudê, falando sobre a sua saída lá em 2020. Teve letra para Rodrigo Caetano, ex-executivo de futebol do Internacional, hoje no Atlético Mineiro. Falou sobre a possibilidade de um retorno de Tyson e também sobre esses seus primeiros contatos com o grupo de jogadores e muitos elogios, inclusive, ao grupo que ele encontra aqui em Porto Alegre. A gente vai falar, obviamente, sobre a atividade de hoje, que teve um desfalque importante. O time do Inter para o jogo contra o Bragantino no domingo, a reestreia de Eduardo Cudê no comando técnico do Internacional. E vamos falar sobre Alan Patrick, porque uma informação muito importante foi trazida pelo seu empresário nesta sexta-feira e a gente vai repercutir isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, vai lá em KTO.com e dá uma brincada, tá certo, pessoal? Quero começar aqui falando sobre o treinamento de hoje do Internacional, que foi aqui no Beira-Rio, mesmo local onde foi apresentado o Eduardo Cudê, no gramado do Beira-Rio. O Internacional treinou nesta sexta-feira. A primeira parte da atividade foi com portões abertos para a imprensa. É importante destacar que o Inter treinou aqui porque o Atlético Mineiro estava treinando no CT Parque Gigante, do outro lado da avenida, porque tem jogo amanhã contra o Grêmio, 9 horas da noite na Arena. O Galo aproveitou ali o CT Parque Gigante. O Inter não viu muito problema e veio treinar aqui no gramado do estádio Beira-Rio. Luiz Adriano, que ontem lamentavelmente teve o falecimento da sua mãe, foi liberado da atividade e nem deve viajar com a delegação, que viaja amanhã após a atividade da manhã no CT Parque Gigante para a Bragança Paulista para o jogo do domingo. Maurício e Pedro Henrique são desfalques já conhecidos, seguem no departamento médico, sendo preparados para o duelo contra o River Plate no dia 1º, jogo de ida das oitavas da Libertadores. E o Vitão, que levou o terceiro amarelo na última rodada contra o Palmeiras, são os desfalques do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Bragantino. Eu vou colocando também aqui algumas imagens sobre essa atividade de hoje aqui no estádio Beira-Rio, que foi à tarde. Hoje estava um clima mais agradável, não estava tão frio aqui em Porto Alegre. E de fato, é aquele treino que a gente já tem comentado desde ontem, que foi a primeira atividade comandada pelo Eduardo Cudê aqui em Porto Alegre, de muita intensidade. É um treino de muita intensidade, muita pegada, velocidade. A gente brinca com a questão da gritaria, que era algo que não tinha, por exemplo, nos últimos trabalhos que a gente teve esse convívio mais direto no CT Parque Gigante no Beira-Rio, e a gente vê a todo momento o Lúcio Gonzalez, o Eduardo Cudê em cima da atividade, gritando, pedindo para os jogadores pressionarem o marcador, pressionarem a bola, aparecerem também ali na frente para ter esse controle de bola a partir de uma intensidade e de uma roubada de bola para o Ventura, e é algo que a gente está vendo aí nessas imagens do treinamento de hoje à tarde aqui no estádio Beira-Rio. Após a atividade, Eduardo Cudê foi apresentado na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, tá? E concedeu uma bela entrevista coletiva, porque tem muita informação na entrevista do técnico argentino Eduardo Cudê. Antes da gente destacar o que o Cudê falou, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a chegada do Cudê pela primeira vez, dizendo que dispensa grandes apresentações, que a torcida e a imprensa conhecem o trabalho do Cudê e que entende que nesse momento o retorno do Eduardo Cudê traz uma responsabilidade e um compromisso de buscar em 2023 ainda aquilo que é uma responsabilidade e algo muito importante para o departamento de futebol e para a torcida, que é um título nesse contexto. Ele falou, tá ainda na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para jogar e às vésperas de uma grande decisão importante na Libertadores contra o River Plate. E ele destacou que entende que esse momento, apesar dos resultados que até estavam vindo agora com o Mano nessa sequência que ele teve invicta antes daquela derrota para o Fluminense, que era o momento do Inter buscar algo a mais. E esse era o momento, e por isso a chegada do Eduardo Cudê. O Magrão também falou, gerente esportivo do Internacional, que todos que trabalharam com o Cudê sempre falaram coisas positivas sobre ele. E que nem sempre acontece só aquilo que a imprensa e que a torcida sabe. E que isso ficou claro na ida dele para a Argentina para negociar com o Eduardo Cudê. E, obviamente, foi tema da entrevista coletiva de Eduardo Cudê, a saída dele, que foi muito polêmica lá na temporada de 2020. E ele disse que sempre falou na saída dele, em outros momentos, que a verdade sempre aparece no futebol, mas que a verdade ainda assim não era o que sempre foi dito, e que ele não saiu porque estava fechado com o Celta de Vigo, que não tinha isso naquela época. Ele disse que foi algo que não foi cumprido em relação ao grupo. E ele disse que não costuma falar quando sai dos clubes, não falou quando saiu do Racing, quando saiu do Inter, quando saiu do Celta ou do Atlético Mineiro, mas que a verdade no futebol sempre prevalece. Ele disse que passou por 2 clubes no Brasil e não conseguiu completar os contratos, com o Inter e com o Atlético Mineiro.
Ele disse que agora tem que mirar lá na frente e que o que fala tem que ser cumprido. E que ele disse que tinha uma dívida com o Internacional e que estava vindo cumprir essa dívida. E ainda nesse contexto sobre a sua saída, ele foi questionado sobre a questão de não ter sido cumprido algo com ele lá no passado e também no Atlético Mineiro. E ele falou e deu uma letra clara para o Rodrigo Caetano, antigo executivo de futebol do Inter, hoje no Atlético Mineiro, em que ele diz que talvez tenha tido a má sorte de encontrar a mesma pessoa no Inter e no Atlético Mineiro, obviamente se referindo ao Rodrigo Caetano. E sobre esse contexto aí de fazer promessa ou não, enfim, ele foi questionado se havia sido feita alguma promessa nesse seu retorno ao Internacional, e que ele destacou que não tem nenhuma promessa, que ele veio quando viu que o presidente foi até a casa dele, fez questão de ter esse contato e de buscar o seu retorno. E ele disse que o primeiro que fez, depois que o presidente fez o contato com ele, foi mandar uma mensagem para o Mano para que ele superasse o que havia acontecido. E que o Mano recebeu muito bem essa mensagem do Eduardo Cudê. Vocês vão lembrar que teve aí uma letrinha do Mano e uma coletiva para o Eduardo Cudê quando ele tinha reclamado do grupo do Galo lá atrás também. Ele disse que promessas não existem mais e que tem que trabalhar principalmente para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E sobre ainda esses trabalhos interrompidos que ele teve nesse momento, ele disse que teve 2 anos no Racing, 2 anos no Celta de Vigo, 2 anos no Rosário Central. Que trabalho interrompido ele teve só aqui no Brasil, no Inter e no Galo. E que ele disse que quando teve a oportunidade de trabalhar no Brasil, ele não esperava que algumas coisas fossem acontecer. E que isso surpreendeu e o chateou, e por isso naquele momento ele acabou saindo do Inter, saindo também do Atlético Mineiro. E até ele disse assim, eu sou uma pessoa de bem, que tem palavra, uma maneira de ser, que quando falam que sair daqui do Galo, teria problema de bastidor, sendo que os jogadores, quando eu saí do Atlético Mineiro, foram todos na minha casa me cumprimentar e conversar comigo. E vocês vão lembrar que uma das reclamações sobre promessas com o Eduardo Cudê era em relação aos grupos que ele teve no Inter e no Atlético Mineiro, aquela frase dele do grupo curto aqui que pegou mal em 2020, que ele disse que não iria falar do passado, mas que hoje ele tem um grupo de muita qualidade e que mais curto do que ele tinha recentemente no Atlético Mineiro não teria como ser, e que ele está muito iludido com o que ele encontrou aqui em Porto Alegre, principalmente em relação à qualidade do grupo do Internacional. Ainda como destaque nessa entrevista coletiva do Eduardo Cudê, ele falou sobre o Tyson, que tem sido falado aí, ele se manifestou nas suas redes sociais, o irmão do Tyson, a gente sempre sabe que fala muito em redes sociais, e ele voltou a falar a partir do momento do retorno do Eduardo Cudê. E ele disse que enlouqueceu o Tyson na época que ele estava aqui para um retorno para o Inter e que ainda não tinha acontecido naquele momento. E que já tem um tempo que ele não fala com o Tyson e ele continua sem rede social, não está vendo essa repercussão e que não está muito por dentro do que acontece, mas que não tem como falar sobre isso nesse momento. A gente sabe, o Tyson tem contrato lá no PAOK da Grécia até o final de 24, tem um grande desejo de retornar e refazer a sua imagem no clube com o torcedor do Inter. Ele já pediu desculpas para o presidente Alessandro Barcelos por todo aquele ocorrido na sua saída, em que em uma live com um streamer, amigo dele, o Paivinha, jogando FIFA, ele acaba xingando o presidente em russo, enfim. Tudo aquilo pegou muito mal, mas ele já se desculpou com o presidente. O Inter garante que nesse momento não tem possibilidade de um retorno do Tyson, mas o Eduardo Cudê falou sobre o assunto. E para fechar, ele trouxe, na minha opinião, uma informação muito importante. Quando ele falou sobre o Lúcio Gonzalez acompanhá-lo na comissão como auxiliar técnico, ele disse que o Lúcio é muito amigo dele e que tem um grande currículo, a gente conhece, ele já passou no Atlético Paranaense e no Ceará aqui como jogador e como treinador, e que com certeza vai ajudar ele. E ele faz questão de citar o Ariel Brog, que sempre foi braço direito do Eduardo Cudê nos seus trabalhos recentes e que agora não está aqui no Internacional com ele. E ele destacou que o Ariel Brog teve um problema pessoal, familiar, e por isso não veio nesse momento, mas que com certeza deve se juntar à comissão técnica do Eduardo Cudê aí nesses 4 meses e meio, 5 que ele tem de trabalho ainda no Internacional. É mais um nome que vai chegar para essa comissão técnica do Eduardo Cudê, tá certo? Para fechar o vídeo, tá, pessoal? Primeiro trazer que no vídeo da tarde, quem quiser assistir, tá aqui, é o último vídeo que eu publiquei aqui no canal, falamos sobre as primeiras mudanças a partir da chegada de Eduardo Cudê na equipe titular. E agora eu quero destacar um pouquinho de mercado de transferências para trazer uma informação específica, porque eu vi que o pessoal do Revista Colorada bateu um papo com o André Cury, empresário do Alan Patrick, que tem se debatido muito onde o Alan Patrick vai jogar como foi o da Alessandro com o Cudê um pouquinho mais à frente ao lado do centroavante, vai conseguir ser esse meia mais recuado, e o Cudê até falou que não falaria, mas que já pensou em algo para o Alan Patrick. Mas o André Cury confirmou para alguns colegas que o futebol árabe e outros clubes do exterior estão de olho no Alan Patrick.
e é bom ficar de olho. A gente sabe que o mercado árabe paga muito para os jogadores, eles vêm como uma oportunidade de fazer um pé de meio. O Alan Patrick já está com 34 anos, tem contrato até fim de 25 com o Inter e pode ser um mercado que pode eventualmente fazer uma proposta para o meia do Internacional, tá certo? Então fiquem ligados também nessa situação. Repito, no último vídeo a gente falou mais sobre esse início de era Kudê, a segunda dele aqui no Internacional e essas mudanças que já vão acontecer na equipe. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui que a gente volta para falar mais do Colorado. Um abraço e até a próxima.